Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos hoje aqui para estudarmos um texto do irmão Charles Wilson Chagas de Negreiros. Ele é graduado em História e Letras, língua portuguesa, e ele é de Manaus, lá no Amazonas. Escreveu 5 estudos referentes à Páscoa, e nós faremos um a cada dia. E esses estudos, esse texto, foram escritos para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que tem uma meditação diária para nós, para nossa inspiração, exortação e edificação, que baseada na Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do Manancial, que nós possamos sermos edificados. Bom, irmãos, então, como não fui eu quem escrevi, o texto foi escrito pelo irmão Charles Negreiros e chama-se Onde a Páscoa Começa. Eu vou ler esse texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, é um texto bastante completo, não tenho muito a acrescentar, mas vamos estudá-lo juntos, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos oriente, nos abençoe, nos mostrando aquilo que nós precisamos aprender. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu estejas conosco neste nosso devocional, que nós possamos aprender, que nós possamos usar as coisas que vamos aprender na nossa vida do dia a dia, que nós possamos também compartilhar. Amém. Meus irmãos, então, onde começa a Páscoa? Onde a Páscoa começa? O livro, a porção bíblica que nós vamos estudar está em Gênesis 3, versículos de 1 a 21. E diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente diz que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo porque eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu: Foi a mulher que me deu. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem disse:
uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, pois toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Bom, então nosso texto chama-se Onde a Páscoa Começa, e o versículo escolhido é o 21, que diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O irmão Charles conta aqui que Páscoa é o momento em que a gente se lembra de Deus. A gente se lembra que Cristo veio trazer a possibilidade de redenção ao homem. Entre contritos, reflexivos e agradecidos, a gente reconhece a história de Jesus Cristo como homem. A gente reconhece que ele se tornou carne, ele deixou o céu para se tornar carne aqui, para habitar aqui no meio da gente, sofrendo muito, 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 e morrendo e ressuscitando para nossa salvação. Bom, a realidade do sacrifício de Jesus, que está contada lá nos evangelhos, não pode ser surpresa para aquela pessoa que lê a Bíblia, que está atenta, que realmente procura entender as mensagens da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia revela desde o comecinho, desde as primeiras páginas, sinais, exemplos, tipos, analogias, tudo indica que Jesus ia realizar esse plano de salvação através de Jesus Cristo, que é o que a gente acabou de ler. Aparentemente, nós estamos lendo só o fato de o homem ter pecado, da mulher ter pecado, da serpente ter enganado os dois. Mas, na verdade, nós vemos aí uma analogia que nos leva a Jesus Cristo. Então, o homem e a mulher acabaram caindo em pecado e logo o que aconteceu? Os efeitos de pecado começaram a aparecer. Então, o que eles fizeram? Se mandaram, tentaram se esconder de Deus. Por quê? Porque eles viram que eles estavam nus. Aí, quando Deus perguntou o que aconteceu aqui, né? O que tá pegando? Aí um quis jogar a culpa no outro, né? Porque eles estavam com vergonha, estavam vendo que fizeram o que era errado, estavam improvisando, tentando enganar a Deus, se esconder de Deus, né? Num esforço humano que não ia fazer o mínimo sentido. E mais uma vez o que acontece? O Senhor, segundo a sua misericórdia, veio para consertar os erros do homem, né? Então, quando Deus faz as roupas para eles, as roupas de pele, é uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, né? Eles não poderiam receber as roupas de pele se um animal não tivesse que ser morto para que pudesse cobrir a vergonha deles, né? E já quando se fala do primeiro pecado que eles cometeram, se vê, né, que a morte, o sangue, é que acaba cobrindo aquilo que o ser humano fez, né? E quando eles se vestem, quando eles passam por esse processo, é que volta a paz com Deus e volta a presença em relação a Deus. Então, o que acontece? Parece que é apenas a história do homem que pecou, mas é uma analogia, uma ilustração de que Jesus Cristo viria e que sim, era preciso que o sangue dele fosse derramado para que houvesse paz com Deus. Então, por que a gente tem a Páscoa? Por que Jesus Cristo veio e morreu? Então, a gente tem que começar do começo, lá do pecado, da transgressão, a inimizade, a ferida. É preciso se lembrar da morte necessária em nosso lugar, que Cristo teve que passar para cobrir os nossos pecados.
Então, se você quer entender a história de Jesus, a história do Cristo Salvador, não tem dúvida, meu irmão. Vai lá e começa lendo a Bíblia, porque o Evangelho, na verdade, começa no primeiro livro da Bíblia. O Evangelho começa no livro de Gênesis, amém? Nosso manancial termina assim, ó. Gênesis é o começo de tudo, bem como do Evangelho de Cristo. Bom, agora eu vou terminar aqui dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar meu abraço de ursa. E lembrando que ele só não dá certo para aqueles que não creem em Jesus e para aqueles que são porcos espinhos. Para nós que cremos que Jesus Cristo veio e ele é a nossa Páscoa, sim, é possível abraçar. Quero lembrar você também, meu irmão, que a gente tem um tema para 2023, que é o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.